Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver o seguinte: a pessoa tem um princípio religioso que ela não quer, sabe, sair ficando, transando. Aí conhece uma pessoa que não tem esse princípio, aí começa a se envolver com essa pessoa fala que é melhor não, aí beleza. Aí passa um bom tempo, eles voltam a sair, e agora, será que vai dar certo? Será que esse cara vai querer algo sério agora? E para eu saber se ele vai querer algo sério ou não? Tem um jeito de eu conseguir avaliar melhor isso? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, acompanho o seu trabalho pelas redes sociais e gostaria da sua opinião. Faz cerca de 3 anos e meio que conheci um homem que se tornou meu amigo. Tivemos um interesse um pelo outro, porém ele nunca namorou comigo, pois o interesse dele era sexual em primeiro lugar. Sou evangélica e não tenho interesse em ter relação sexual antes do casamento, ou realmente tendo a certeza que é algo sério. Ele entendeu, porém quis manter a amizade e disse que não aguentaria ficar sem relação, por isso nem quis iniciar, ficar ou namorar. O mesmo foi casado e traído. Após a separação, é um homem que diz que tem medo de se apaixonar por conta do que sofreu, separado há 6 anos. Como em 3 meses ele não se decidiu por mim, pois falava que gostava, mas não queria arriscar por medo de se machucar e me machucar. Conheci uma pessoa e cortei contato com ele. Lembrando que, quando eu decidi pela outra pessoa, ele, nesse período de 3 meses que esperei ele querer algo sério, foi quando ele expressou que realmente gostava de mim, mas estava pensando e que eu não tive paciência para com ele. Porém, esse relacionamento que entrei não deu certo, assim como tive outros que não deram, porém ele sempre se aproximava como aquele amigo que sempre estava acompanhando minha vida. Voltava a mandar mensagens e dizia até para minha mãe que sentia a minha falta e companhia. Gente, mas o cara começa a ter contato até com a sua mãe? Após o meu último relacionamento, ele me procurou, ficamos e ele pediu paciência da minha parte para que pudéssemos começar um relacionamento de namoro, coisa que antes ele nem queria tentar. Como já o conhecia como amigo, a pergunta é: teria um tempo que posso estipular para ficarmos e ver se realmente ele vai se apegar, se apaixonar? Tenho receio de me machucar, mesmo agora ele mostrando interesse, dando o primeiro passo que ele não deu lá atrás. Deu o primeiro passo que antes não tinha dado. Aí ele dá o primeiro passo, você quer a perna? Então agora espera. Uai, ele deixou claro, não é, que ele não ia tentar lá atrás por causa desse seu princípio religioso. E tá certo, né? Se você tem esse princípio religioso, tem que expor. Você fez corretíssimo. Só que tá vendo? Os outros que você tentou e que diziam que queriam algo sério também não deram certo. E ele se mantendo ali, mandando mensagem. Tá? Agora ele deu um passo a mais. Então, me parece que ele realmente está afim. Só tem que tomar cuidado para ver se não vai ser, né, alguém que só está querendo que você pense que está conseguindo algo sério, porque no fundo ele está querendo funhanhar, né, bem? Vale a pena eu me manter realmente firme no meu propósito, entende? Aí eu tenho tempo suficiente de começar a ficar com esse cara, de repente isso vira um namoro, ou seja, caminha para aquilo que eu realmente queria. Mas eu também não posso forçar a barra aqui, mas eu tenho medo de me machucar. Era exatamente o medo que ele tinha lá atrás. Ele tinha o medo de te machucar. Então, ele teve essa cautela lá atrás e ele foi honesto. Você falou do seu princípio religioso e ele falou que ele não ia aguentar, certo? E agora me parece que ele está disposto a isso. Já teve uma atitude diferente do que tinha antes. Tem como eu saber se vai dar certo ou se não vai dar certo? Não tem. Tanto que é o que eu disse. Você começou com outros caras que
supostamente, então, entendiam seu princípio religioso, disseram que ia esperar e não deu certo, não funcionou com eles. Então, agora aqui, com esse cara, funcionaria com ele? Não. Se ele tivesse continuado exatamente o mesmo lá de trás. Então, eu tenho esse princípio religioso e ele continuaria com aquele pensamento. Não, para mim não serve, tal, né? Olha, eu não vou dar conta. Porém, agora ele teve, né, subiu um degrau. Deu, como você disse, deu um passo. Agora, escuta, eu posso estipular um tempo, você não precisa falar. Todas as vezes que as pessoas me perguntam, né, sobre isso, sobre tempo, a pessoa pediu um tempo para mim, André. E agora, eu dou esse tempo ou não dou? Caso, né, a pessoa chegue na conclusão que merece dar esse tempo, eu sempre falo, mas você tem que ter um tempo estipulado na sua cabeça. Você não precisa estipular esse tempo para outra pessoa, porque senão parece que a gente está forçando a barra. Mas a gente precisa estipular um tempo dentro de nós, porque senão esse tempo vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, né? Diante das vezes do medo da outra pessoa, isso vai se estendendo e nunca tem fim. Então, dentro da nossa cabeça, então você, por exemplo, não, beleza, eu vou começar a ficar com ele, certo? Mas será que eu posso estipular um tempo para a gente ficar, né? E ver se realmente vai dar certo? Sim, você pode estipular um tempo na sua cabeça. Olha, eu vou ficar com ele 3 meses para eu perceber o negócio. Se eu percebo que de fato ele está se apegando, que a gente já está como namorado, e aí eu falo para ele, escuta, o que a gente é? Quando eu estiver findando esses 3 meses, escuta, estava aqui pensando com os meus botões, o que a gente é? E se ele falar, não, porque não estou... Aí eu coloco, não, então não vai rolar para mim mais. Porque dentro da minha cabeça eu já estipulei esses 3 meses. Eu não preciso falar para ele, ó, tem 3 meses, se você não se decidir, não, dentro de você. E lá na frente, quando der os 3 meses na sua contagem, deu os 3 meses, você vai perguntar para ele, escuta, o que a gente é que eu estou pensando aqui? E ele fugir, você fala, então, olha, para mim realmente não dá. E você não precisa falar, porque eu tinha colocado 3 meses. Não, é que você tem que... Foi importante colocar esses 3 meses para você? Foi. Foi importante. E eu vou te dizer onde está a importância. Porque quando você coloca esses 3 meses, para eu perceber se vai dar certo ou não, automaticamente você já está mandando um recado para o seu cérebro para reduzir a expectativa. Porque eu coloquei 3 meses para ver se vai dar certo ou não vai. Se ele vai ou não vai se apegar. Eu criei esses 3 meses dentro da minha cabeça e olha o recado que eu estou mandando para o meu cérebro. Estou mandando um recado. Eu estou analisando. Se eu não coloco esses 3 meses para mim, eu já começo a viver e dentro de mim, ai, não, ele já mudou, ele já é outro. Ai, eu já entendo que eu estou num relacionamento. Olha como o fato da gente determinar algumas coisas faz toda a diferença em como o nosso cérebro processa a informação. Se a gente vai criar ou não vai criar expectativa. E outra coisa desse tempo, além de eliminar a expectativa, ele coloca você para se posicionar. Então, quando findou esse prazo que você colocou para você, você consegue se posicionar. Diante de quando você não coloca prazo nenhum, e aí você nunca vai se posicionando. Você só vai aceitando, só vai se aceitando, vai se sujeitando. Você ter esse prazo dentro de você é igual a qualquer outra coisa que a gente vai fazer quando a gente coloca um objetivo. Quando a gente quantifica, não, daqui 2 meses eu tenho que ter estudado esse conteúdo aqui. Do que deixar, não, eu tenho que estudar isso aí, mas eu jogo ao vento. Eu tenho que estudar essas 200 páginas. Tá, essas 200 páginas, eu tenho tantos dias na semana que eu tenho tantas horas disponíveis, eu divido isso pelo número de horas, eu tenho que estudar quantas páginas. Então, em 2 meses dá para eu estudar tudo isso daqui. Só que aí, você está vendo como eu divido tantas páginas por dia, então se nesse dia eu não fiz nenhuma, amanhã eu tenho que fazer, se são 8 páginas por dia, hoje eu não fiz, amanhã eu tenho que fazer 16. Você está vendo que quando a gente vai delimitando, é claro, aqui eu estou dando um exemplo de páginas e aí é muito mais fácil. Quando a gente está falando de sentimento, não tem como a gente ficar delimitando isso por dia. Sentimentos não são medidas que eu vou colocando em potinhos. Mas, já que eu quero, né,
estipular algo para ver se vai funcionar ou não, estipule um tempo que você acha que é adequado, 3 meses, 2 meses, né, 1 mês. Aí é você se conhecendo, conhecendo a outra pessoa, que estipula isso. Tá dentro da minha cabeça, eu vou dar esse tempo aqui. Pra gente, né, para conhecer, para eu perceber, e se eu vou identificando mudanças, o jeito que a pessoa se comporta, se respeita o meu princípio religioso, a pessoa está respeitando isso, ou se falou que ia respeitar, falou que tinha mudado, mas eu estou vendo que ele está insistindo, está dando a entender que eu tenho que, né, se eu transar com ele é prova de amor, ou seja, começou com um discursinho estranho, tá vendo? Eu vou percebendo a coisa. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.